Olá, eu sou José Ferreira Filho e quero te dizer que é um prazer estar aqui hoje. E eu gostaria de compartilhar contigo um trecho da Palavra de Deus que falou muito ao meu coração. E eu queria dividi-lo com você, né? O trecho que eu estava lendo é uma história conhecida de muitos aí a respeito do pecado de Davi, né? Conta lá no livro de 2 Samuel que Davi, na época que os reis saíram para a guerra, Davi ficou em casa. Em um determinado momento, ele estando em casa, ele foi até a sacada do palácio e viu lá embaixo, nos arredores, uma mulher se banhando. Ele ficou tão apaixonado por aquela mulher que mandou trazê-la até ele. E quando trouxeram essa mulher até ele, ele coabitou com ela. Só que a questão é que ela era uma mulher casada. E Davi sabia disso. E quando Davi fez isso, depois de um tempo, ela mandou dizer a Davi que ela estava grávida. Essa mulher era Betseba. Então, o que Davi fez? Ele quis acobertar o caso. Urias, que era o marido dela, estava na guerra. E ele mandou, que Joabe trouxesse, Urias para casa e recepcionou Urias e mandou que ele fosse para casa na intenção de que ele ficasse com a mulher, dormisse com a mulher e o filho parecesse ser de Urias e todo o caso estaria resolvido, né? Mas não foi o que aconteceu, porque Urias, ao invés de ir para casa, ele ficou nas portas do palácio. E quando Davi foi notificado a respeito disso, indagou de Urias por que ele não ia para casa. E Urias disse assim: como posso eu estar em regozijo com minha mulher na minha casa, enquanto o exército do Senhor está na peleja? Então Davi, querendo usar de astúcia com Urias, no outro dia deu um banquete, chamou Urias e embebedou ele, porque pensou: Urias estando bêbado, certamente ele vai para casa dormir com a mulher dele. Mas isso também não aconteceu. Então o que Davi fez? Ele escreveu uma carta para Joabe e mandou que Joabe colocasse Urias na linha de frente, a fim de que ele fosse morto. E foi exatamente assim que aconteceu, encurtando bem a história. Então a palavra de Deus disse que quando tudo isso aconteceu, isso foi mal aos olhos do Senhor. E então a palavra do Senhor veio até Natã, o profeta, e Natã, o profeta, foi até Davi e disse para ele uma seguinte história. Falou assim: um homem tinha muitas ovelhas, diversas ovelhas, e era muito rico. E um outro tinha apenas uma ovelha, ao qual dormia com a família, dela ele tirava o sustento, tirava o leite e vivia essa ovelhinha aos seus pés, e ele cuidava e era, como se dissesse assim, o xodó dele, né? Chegando um viajante para visitar o homem rico, tendo várias ovelhas, pegou a ovelhinha desse homem pobre, a única ovelhinha desse homem pobre, sacrificou ela e deu em um jantar para o viajante. E aí, quando o rei ouviu essa história do profeta Natã, ele falou assim: que não viva tal homem, o homem rico no caso. Davi ficou indignado: como pode um homem rico com tantas ovelhas ir lá e tirar a única ovelha do homem pobre? O profeta Natã disse: este homem és tu, porque o Senhor deu para você muitas esposas, e tudo aquilo que desejou o seu coração, e tudo aquilo mais que o seu coração desejasse, Ele te daria. Mas porquanto fizeste isso, pecaste contra o Senhor. E por causa disso, a espada não se apartará da sua casa. E ainda disse, exatamente o texto que eu quero compartilhar contigo, disse que por causa da atitude de Davi, essa criança morreria. Mas eu estou contando toda essa história para você simplesmente para te dizer uma palavra que falou profundamente com o meu coração nessa semana. Eu estou lendo a Bíblia na versão de David Stern, e em 2 Samuel, no capítulo 12,
no versículo 14, está escrito assim: todavia, por causa deste ato pelo qual blasfemaste grandemente contra o Senhor, a criança que nascer de ti deve morrer. E eu fiquei impressionado com essa palavra. Eu falei, meu Deus, todas as vezes que eu li esse trecho, não tinha dito isso. Aí eu fui procurar, peguei a versão de João Ferreira de Almeida que eu tenho, claro, né? E estava dizendo assim: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. E eu fiquei assim, indagando do meu coração, qual versão será que está correta? Aqui está dizendo que, em João Ferreira de Almeida, está dizendo que a atitude de Davi fez com que os inimigos do Senhor blasfemassem contra ele. Mas na versão de David Stern estava dizendo que a atitude de Davi foi uma blasfêmia contra o Senhor. E aí eu fui estudar a respeito disso, buscando a resposta. Eu tenho a Bíblia, né, a Bíblia interlinear, e peguei para dar uma olhada e tentei assim colocar as palavras de um modo que estivesse um pouco mais entendível para nós, porque a formação de palavras do hebraico, a formação das frases no hebraico é diferente um pouco do modo com que nós fazemos a gramática em português, e quando você lê no sentido literal, fica um pouco diferente o entendimento do que a frase está querendo dizer. Mas dizendo praticamente literal, estava dizendo assim, na Bíblia interlinear, dizendo assim: contudo, porque você, né, tá oculto o sujeito, mas contudo porque você rejeitou, blasfemou, aí usando a palavra nietz em hebraico, né, e trazendo a alusão do seguinte, que esse rejeitar, esse blasfemar, essa palavra nietz vem do caráter da palavra naatz, que vem do sentido de o seguinte, rejeitar, no sentido de blasfemar, no sentido de estar rejeitando com atitude. E aí, dando continuidade, a palavra niet, ela é acompanhada de uma segunda palavra, que é a palavra niatzta, que quer dar o entendimento de fez blasfemado Adonai por quem o odeia, e por causa disso o seu filho morreu. Então, para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer com isso, né, na versão original, na verdade, ela traz exatamente o sentido da palavra na versão de David Stern, querendo dizer que, primeiro, a atitude de Davi foi uma atitude blasfema, e através disso o nome do Senhor seria blasfemado pelas pessoas que odeiam ele ou por seus inimigos. E por causa disso, a criança morreria. Porque a atitude de Davi era uma atitude blasfema. E eu fiquei assim, com meu coração assim, perplexo com isso. Porque na versão de João Ferreira de Almeida não fala isso. Somente fala que a atitude dele fez com que o nome do Senhor fosse blasfemado. E aí, através disso daí, me veio ao coração algo assim profundo da parte do Senhor. Querendo dizer o quê? Que muitas vezes as nossas atitudes erradas, elas, no reino espiritual, essas atitudes, elas trazem em nós uma blasfêmia contra o Senhor. Por mais que nós falamos assim, eu jamais blasfemaria contra o Senhor, porque nós temos a atitude de blasfemar como uma atitude assim, de falar mal, ou dizer uma palavra pejorativa com o Senhor. Mas a palavra blasfemar, ela está coligada com o sentido de rejeitar. Então, quando diz que alguém blasfemou o nome do Senhor, é que alguém rejeitou o nome do Senhor, alguém não quis
o Senhor na sua vida. Essa pessoa abominou o Senhor. Então isso é muito sério. E todas as vezes que nós cometemos um erro, todas as vezes que nós pecamos, a nossa atitude é uma atitude blasfemadora. E eu fiquei assim, perplexo com isso. Isso daí veio ao meu coração e meu coração ficou turbado com isso. E por isso eu queria dividir isso com você. Para que nós refletamos. Porque a palavra de Deus, ela corta dos dois lados, irmãos. Ela corta tanto do meu lado, que estou contando para vocês, que estou dividindo isso com vocês, como com vocês também que recebem a palavra. Porque quando eu trago isso daqui, eu não estou dizendo simplesmente que eu sou uma pessoa, que eu estou num patamar diferente. Não, não, não. Eu sou um homem comedor de feijão como você. Estou sujeito a fraquezas e a paixões humanas, como qualquer outro. Por isso a palavra ela corta dos dois lados. Eu fiquei perplexo. Porque nós nunca temos o entendimento da gravidade das nossas atitudes pecaminosas diante do Senhor. Talvez se alguém falasse assim, você blasfemou contra o Senhor, você falaria, jamais. Quem? Eu jamais falei contra o nome do Senhor. Só que as nossas atitudes de pecado, muitas vezes, espiritualmente, é como se fosse uma atitude de blasfêmia. Eu queria dividir isso com você, para a sua reflexão, para que você reflita as coisas que você tem feito. Eu também vou refletir, tenho refletido, tenho ruminado essa palavra, pensando que cada atitude minha é como se eu estivesse blasfemando o nome do Senhor. Isso é muito sério. Daí nós entendemos o tamanho da dependência nossa da graça do Senhor. Mas eu quero dizer para você, mesmo com essa palavra, que é uma palavra dura, uma palavra que constrange o nosso coração, eu quero te dizer que Deus ele tem graça para te oferecer. Eu quero que isso daí apenas traga luz ao seu coração e você reflita que às vezes talvez atitudes que você toma no seu dia a dia seria melhor que você não tomasse, que você refreasse o seu coração em fazê-lo, buscasse cada dia mais aprimorar as suas atitudes e eliminar coisas que te separam de Deus. Mas Deus tem graça para mim e tem graça para você. E essa palavra que eu quero te deixar nesse momento, quando nós temos um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que vai aos pés do Senhor no momento que entende que falhou, no momento que entende a gravidade do seu pecado, Deus ele tem graça para mim e para a sua vida. Quero te dizer que Ele te ama, Ele é misericordioso e tem o melhor para minha e para a sua vida. Que Deus abençoe muito a sua vida. Foi um prazer compartilhar a palavra contigo.